Em quase todas as categorias econômicas principais na última década, o Texas sempre foi classificado como um estado-potência. Hoje, se esse estado fosse um país, o Texas teria a economia maior do que a economia brasileira, maior do que a economia russa, maior do que a economia canadense e seria a 8ª maior economia do mundo. Nos últimos anos, esse estado tem crescido rapidamente, alcançado mais poder político dentro dos Estados Unidos, e como a maior prova disso, temos recentemente o Texas ganhando mais 2 assentos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E assim, ele obtém cada vez mais bases e até apoio político de outros estados para contrapor alguns pontos do governo federal americano. O Texas produz mais petróleo do que o Brasil, produz mais petróleo do que o Iraque, e no geral, se fosse um país, seria o 4º maior produtor de petróleo do mundo, apenas atrás do resto dos Estados Unidos, da Rússia e da Arábia Saudita. Além disso, esse estado norte-americano também controla a maior quantidade de refinarias de petróleo bruto em produtos acabados, como gasolina, como diesel, como combustíveis de aviação, entre outros. O Texas produz mais gás natural do que a China ou o Catar. E se fosse um país independente, teria a 4ª maior produção de gás natural do planeta, apenas um pouquinho ali atrás do Irã. O boom petrolífero do Texas, que começou no início da década de 2010, provou ser um desenvolvimento quase tão maciço para o estado quanto o primeiro boom de petróleo no início do século XX. Porém, quando o preço do petróleo cair, e inevitavelmente cairá novamente no futuro, a economia texana hoje está muito mais diversificada o suficiente até para resistir a essas tempestades. Existem mais de 150 parques eólicos no estado que produzem coletivamente mais de 300 mil megawatts de energia e fornecem cerca de 16% de todas as necessidades de eletricidade do estado, o que colocaria o Texas também no 5º lugar de geração de energia eólica se esse estado fosse um país. Com isso, com todo esse poder nas mãos, esse estado volta e meia bate de frente com os Estados Unidos com assuntos de reivindicação de sua independência, com assuntos polêmicos de imigração ilegal. Então, no geral aqui agora, vamos ver mais especificamente como o Texas vem se tornando o estado mais poderoso dos Estados Unidos e como esse estado está conseguindo bater de frente com o governo federal e o que podemos esperar disso também. Sabemos que o dólar é, por anos, uma das moedas mais fortes do mundo. O Plano Real lançou a moeda atual do Brasil em 1994 e em maio de 1996, o dólar valia exatamente a R$1. Porém, a partir dos anos 2000, o dólar disparou na frente do real e hoje, em 2024, um dólar fica ali em quase R$5. Isso diz que para as pessoas que compraram dólar lá no passado, tiveram uma valorização de quase 5 vezes o valor comprado, simplesmente por terem comprado alguns dólares, que isso já é em si uma forma de investimento. E a economia do Texas, que é parte dos Estados Unidos e tem como o dólar sua moeda principal, vive hoje um baita momento econômico. Você vai ver mais pra frente que a base econômica do Texas fornece possibilidade das pessoas investirem no dólar e assim ela se protege das instabilidades de suas reservas. E aqui nesse ponto eu tenho um presente pra vocês, pra você começar a comprar alguns dólares ou viajar pro exterior despreocupado, fruto da minha parceria com a Nomad. Porque com essa minha parceria, aqueles problemas de você ficar convertendo dinheiro o tempo inteiro na hora de fazer uma viagem pro exterior, toda aquela confusão financeira de você ter que se arrumar pra ir pra outro país, acabou. Esse e outros problemas acabaram. Com a Nomad, você pode abrir uma conta global, ter um cartão de crédito aceito em mais de 180 países e viajar 100% despreocupado com esse negócio de ter que ficar convertendo dinheiro. Com essa mesma Nomad, você pode investir no exterior 100% digital, sem a necessidade de ficar pagando qualquer taxa de abertura ou de manutenção. Esse cartão da Nomad, que aceita em mais de 180 países, funciona tanto em compras físicas quanto online. Eu estou recomendando a Nomad não é só porque é minha parceira, e sim porque eu confio. Na Nomad, você não vai ficar pagando aquelas taxinhas escondidas que outros bancos aí mais malandros costumam cobrar. Sendo cliente Nomad, você pode até ter acesso à sala VIP no aeroporto. Acesse aí agora mesmo o meu primeiro link na descrição, ou então escaneie aqui esse QR Code que está aparecendo na tela e utilize o código de convidado Milson ali na etapa de código de convite para você receber até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Então não perca a oportunidade. Muito obrigado ao Nomad pela parceria. O Censo Mundial dos Estados Unidos dos anos 2000 revelou que o Texas repentinamente se tornou o estado desde o ano 1810 a ultrapassar a população de Nova York dos últimos 23 anos. Desde então tem sido continuamente a Califórnia e o Texas na posição número 1 e número 2 para os estados mais populosos. Porém, o Texas tem passado os últimos 23 anos crescendo a um ritmo muito mais rápido do que a Califórnia. Quando o Texas foi confirmado pelo censo como tendo a 2ª maior população estadual da América, pela primeira vez o estado abrigava cerca de 20,85 milhões de pessoas, enquanto a Califórnia tinha cerca de 33,9 milhões. Mas nos últimos 20 anos, a Califórnia adicionaria apenas cerca de 5,6 milhões de pessoas adicionais à sua população, atingindo agora em 2020 cerca de 39,5 milhões de pessoas. Já o Texas conseguiu um aumento bem maior do que a Califórnia, adicionando mais 8,25 milhões de pessoas nesses mesmos 20 anos, a fim de atingir a população designada pelo censo de 2020 como sendo cerca de 29,8
3,1 milhões de pessoas, o que significa que nos primeiros 20 anos do século 21, a diferença na população entre os dois estados diminuiu cerca de 13 milhões e agora começou a diminuir mais rápido ainda depois de 2020. Além disso, a Califórnia perdeu um enorme poder político dentro dos Estados Unidos ao perder um dos seus assentos na Câmara dos Representantes do país, sendo rebaixado de 53 representantes para 52, significando assim um voto californiano a menos no colégio eleitoral para presidente dos Estados Unidos. Porém, ao contrário da Califórnia, no Texas já foi bem mais diferente. O Texas ganhou mais 2 assentos na Câmara dos Representantes e ganhando assim mais poder político dentro do país. E por que isso está acontecendo? Bom, vamos olhar alguns números. A economia do Texas está em uma rápida expansão. Um grande número de empregos é criado e o custo de vida desse estado está se tornando relativamente mais acessível em comparação com outros estados norte-americanos. Com isso, a população texana está crescendo 18% e a economia do Texas cresceu impressionantes 39% no mesmo período. É uma taxa que foi aproximadamente 1,5 vezes a mais do que a taxa média nacional de crescimento econômico dos Estados Unidos da América. A partir de 2023, o Produto Interno Bruto, que é o PIB do Texas, está em impressionante 2,23 trilhões de dólares americanos, o que significa que se esse estado fosse um país, ele ocuparia a 8ª maior economia do mundo. O Texas já lidera dramaticamente os 50 estados em termos de exportações em 2022. O Texas exportou colossais 486 bilhões de dólares em produtos, cerca de 1/4 de todas as exportações norte-americanas combinadas. É uma quantidade que foi superior a todas as exportações da Califórnia e de Nova York juntas. Esse estado vem recebendo uma chuva de novos moradores e parte do motivo pela qual as multidões de pessoas se mudaram para o Texas recentemente foi justamente devido às multidões de empresas que se mudaram para o estado desde a pandemia de Covid-19. Cerca de 140 grandes empresas de outros estados norte-americanos mudaram suas sedes para o Texas. Com todas essas sedes corporativas se mudando para o Texas desde 2020, outras grandes empresas também começaram a aumentar significativamente sua presença de escritórios nesse estado. Se há algo do que podemos chamar de sinônimo de Texas há um bom tempo, é a grande indústria de petróleo. Uma indústria que, desde a década de 2010, se tornou talvez o ativo mais valioso geopoliticamente. E essa indústria petrolífera do Texas é gigantescamente grande desde a virada do século XX, ali em 1901. Naquela época, a população de todo o estado era pouco, por volta de 3,3 milhões de pessoas. Antes do petróleo, era um estado completamente rural, sem grandes cidades de grande dimensão, e as maiores indústrias eram simplesmente as madeireiras e agrícolas. Porém, em 1901, na virada do século XX, foi feita uma descoberta aqui na cidade de Beaumont, no leste do Texas, que mudaria para sempre o destino do Texas e também dos Estados Unidos, que foi o maior campo de petróleo já descoberto no mundo até então. Embora seu tamanho tenha sido muito eclipsado por meio de outras descobertas futuras, essa descoberta inicial em Beaumont desencadeou ali um frenesi petrolífero em todo o sudeste do Texas. Porém, logo ficou claro que esse não era o único local no estado onde tinha muito petróleo, e aí o negócio ficou ainda mais insano. E então, na década de 1920, veio uma outra grande descoberta, que foi nessa área aqui mais ao oeste do estado, a área que depois ficou conhecida como Bacia do Permiano. Em menos de meio século, por conta dessa grande descoberta inicial de petróleo no estado, ali de 1901 até a Segunda Guerra Mundial, o Texas emergiu como o produtor dominante de petróleo nos Estados Unidos, e emergiu também como o maior produtor mundial de petróleo. Com isso, veio o grande poder geopolítico e influência desse estado. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forneceram 6 a cada 7 barris de petróleo que os aliados precisavam para poder coletivamente derrotar as potências do eixo, com o estado do Texas segurando as pontas e fornecendo esse petróleo que os Estados Unidos precisavam, fazendo com que a população de mais de 5 cidades no Texas explodissem em mais de 500% e se tornassem assim as cidades de crescimento mais rápido da América durante todo o início do século XX. E então, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o Texas já havia se tornado um estado que era antes predominantemente rural para um estado fortemente industrializado. O Texas já foi coberto por um oceano há umas centenas de milhões de anos atrás. O estado tinha, consequentemente, uma enorme quantidade de petróleo. Tem ricos depósitos de rocha de xisto abaixo de sua superfície, prontas para serem explorados. E como esse estado também está muito bem conectado por rodovias e ferrovias, eles podem levar esse petróleo e gás da bacia diretamente para a costa do Texas para poder facilitar o acesso geopolítico imediato, livre também de muitos riscos, com envio direto ali para o Golfo do México
Atlântico e para os oceanos do mundo. Em 2021, haviam ali 31 refinarias de petróleo no Texas, em grande parte concentradas aqui ao redor da costa do Golfo, que coletivamente respondem ali por cerca de 1/3 de toda a capacidade de refinaria de petróleo bruto dos Estados Unidos, o que concede ao Texas a capacidade de refinar mais petróleo do que a Índia, refinar mais petróleo do que o Brasil, do que o Canadá, do que todos os outros países do mundo, exceto Rússia, exceto China e exceto também ali o resto dos Estados Unidos. O Texas também possui uma grande capacidade de coletar muita energia, o que facilmente lhe torna autossuficiente. Já existem mais de 150 parques eólicos no estado, que produz coletivamente mais de 300 mil megawatts de energia e fornecem cerca de 16% de todas as necessidades de eletricidade do estado, o que é de longe a maior quantidade de energia eólica gerada por qualquer estado norte-americano. E é por isso que, se o Texas fosse um país independente, ele ocuparia ali o 5º lugar em maior produção de energia eólica, além do 5º lugar em gás natural e o 4º lugar em produção de petróleo. Por conta desses dados, o Texas é uma das maiores províncias energéticas do planeta, porque ele contém muito dos maiores e mais produtivos campos de petróleo e gás do planeta, uma das maiores capacidades de refinaria do planeta e uma posição muito estratégica dentro da América do Norte, concedendo-lhe a capacidade de exportar facilmente muito desses recursos para todo o continente e uma longa costa livre de grandes pontos de estrangulamento marítimo, podendo assim exportar seus recursos para todo o mundo tranquilamente. O boom que a indústria energética tem proporcionado para esse estado na última década e meia reverberou em todos os outros setores do estado, ajudando o Texas assim na parte da tecnologia, muito na parte de finanças, aeroespacial e muito mais, o que coletivamente levou o Texas a ser o estado que mais cresce entre todos os estados da região. Então aqui, pra gente conectar os pontos e fechar com chave de ouro, por conta desse estado ter se tornado uma potência em quase todas as categorias econômicas na última década, ele conseguiu ter influência e poder político dentro dos Estados Unidos, ao ponto de defender um ponto contrário ao governo americano e receber até apoio de outros estados norte-americanos. A independência total do Texas como novo país reconhecido internacionalmente acaba sendo um pouco improvável nesse curto prazo devido à força política do governo americano, mas conforme o Texas vai crescendo e expandindo suas bases, esse assunto de independência ou alguma outra polêmica entre o Texas e o governo federal será cada vez mais inflamado politicamente dentro das fronteiras norte-americanas. E é isso, né? Vídeozão, eu gostei demais de gravar esse vídeo, eu espero que você tenha gostado demais de assistir. Show? Nesse momento eu vou pedir o like e vou pedir que você se inscreva. Tornem-se um membro do nosso canal para poder nos ajudar financeiramente e eu vou ficar mais grato ainda. De antemão é isso, um abraço e até o próximo vídeo.